em Gênesis, no capítulo 10 de Gênesis, fala sobre o primeiro rei que existiu na Terra. E esse rei se chamava Nimrod. Nimrod foi o primeiro rei que existiu na Terra após o dilúvio. Antes do dilúvio, não sei se existiu algum rei, não faço ideia. Mas aqui na palavra de Deus, o próprio Deus fez entender e explicou essa história a Moisés desse primeiro rei, que foi Nimrod. Aqui no capítulo 10 de Gênesis diz assim: os filhos de Cã. Todos os filhos de Cã. Cã foi amaldiçoado, para que você saiba da história de Cã, até chegar a Nimrod. Cã foi amaldiçoado por Noé, por ter feito uma coisa que não devia. Então foi amaldiçoado pelo próprio pai. E essa maldição continua em toda a geração de Cã. Mas essa geração de Cã, além de ser amaldiçoada, tinha sucesso aonde eles iam. E Nimrod, sendo o neto de Cã, começou logo a mostrar o seu potencial. Então, ele se tornou rei de todas aquelas pessoas que estavam sobre a face da terra. Porque eram todos descendentes de Noé, dos filhos de Noé, dos 3 filhos de Noé. Cã era um deles, e era o mais velho, era o primogênito, que foi amaldiçoado. E toda a descendência de Noé, até chegar o tempo de Nimrod, que era o neto. Então a história diz assim sobre Nimrod: Cush, que era filho de Cã e pai de Nimrod, gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Quem disse isso a Moisés foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que falou isso. Foi valente caçador diante do Senhor, diante de Deus, do Deus Altíssimo. Foi grande caçador, quer dizer, sobre a terra, naquele tempo não eram muitas pessoas, porque Deus tinha dito que era para eles povoarem a terra, para que eles pudessem se multiplicar e se espalhassem por toda a terra. Isso que Deus falou para Noé e os seus filhos. Mas até então, até esse momento, eles estavam todos juntos, para que você entenda a história, o espírito dessa palavra. Cush gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então todos começaram a falar que Nimrod era um grande caçador. Então ele se tornou famoso, célebre entre todos os que estavam sobre a terra, que eram, na verdade, só os descendentes dos 3 filhos de Noé. O princípio do seu reino, aqui mostra que ela era rei. O princípio do seu reino foi Babel. Eles todos ainda estavam no Oriente. No princípio, quando Deus criou Adão, não é? Deus colocou Adão na banda do Oriente. Mas depois do dilúvio, quando pousou a arca que Noé construiu, também pousou no Oriente. Eles estavam todos ali em volta, no Oriente. Então, Nimrod saiu do Oriente com todas aquelas pessoas e foi para uma terra chamada Siniar. Está aqui escrito. O princípio do seu reino foi Babel. Erech, Akkad, Calné, na terra de Siniar. Talvez não fosse muito longe dali.
Então ele levou todo aquele povo. E ele foi edificando cidades e cidades. E aqui diz assim: daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, aonde Jonas foi pregar o Evangelho. Fugiu, mas teve que ir lá pregar o Evangelho. Quem edificou essas cidades foi Nimrod, logo no início. Para que você entenda também a história. Reobote, Ir e Calã. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Aqui para a história que fala sobre Nimrod. E continua na construção, na edificação de uma cidade chamada Babel, que tentaram construir uma torre. E você vai entender o porquê que vamos chegar nesse ponto. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Uma só linguagem, quer dizer, todos falavam a mesma língua. A mesma língua que existia no primeiro mundo, que não mudou. É a mesma língua que Noé falava. Então, desde então, porque o primeiro mundo durou por 2000 anos, não foi muito mais do que 2000 anos, pela contagem da criação de Adão até Noé, volta de 2000 anos. Quer dizer, o primeiro mundo durou por volta de 2000 anos e Deus destruiu com água. Porque fizeram o que não agradou a Deus, todos eles. E só escapou Noé. Só escapou Noé. E do tempo de Noé, depois do dilúvio, o único que viveu 950 anos só foi Noé. Só foi Noé que viveu 950 anos. Porque Deus tinha prometido, por causa do pecado que tinha se multiplicado na terra antes do dilúvio, que o homem viveria 120 anos. Isso só começou a acontecer após Noé, depois do dilúvio. Quando nós chegamos a Abraão, ainda Abraão viveu 175 anos. O pai de Abraão, Terá, viveu 205 anos. Quando chegamos a Moisés, Moisés viveu 120 anos. E até os dias de hoje. E nos dias de hoje, pouquíssimas pessoas vivem 120 anos. Pouquíssimas e outras pouquíssimas passam 120. Por quê? Porque Deus disse, é a palavra de Deus que não volta vazia. Assim Deus determinou no primeiro mundo. Aquele mundo acabou, desapareceu com a água, mas a terra continuou. E Noé deu continuidade com seus filhos à humanidade. Quando Noé começou a construção da arca, ele tinha 500 anos. 500 anos. Mostrando que ainda com 500 anos Noé era jovem. E só teve os seus filhos depois de ter começado a construção da arca. Porque vemos que os seus filhos, que tinham menos de 100 anos, quando saíram da arca. Eram jovens e arranjaram suas mulheres, que eram as mulheres daquele tempo, do outro mundo, que vieram juntamente com os seus 3 filhos, que nasceram durante a construção da arca. E, claro, tudo isso era o plano de Deus para continuar a humanidade, o homem. E eles, quando saíram da arca, para você entender certas coisas que irei falar antes de chegar ao ponto, que é o ponto principal, dessa história de Nimrod, que começou com Nimrod. Os descendentes de Cã, que é Nimrod, que foi amaldiçoado através de Noé, anteriormente, suas esposas, como já tinha dito, para que você entenda a história, essas esposas, essas mulheres dos filhos
de Noé, mas com certeza 100% que são os descendentes de Cã. A mulher de Cã era uma mulher descendente de Caim e trouxe no sangue a maldição de Caim. Por isso que os descendentes de Cã que foram para a terra de Canaã, porque os descendentes de Cã, dos filhos de Cã, que foi Cus, Mizrim, Putem e Canaã, por isso que a terra de Canaã tem o nome de Canaã, que habitavam os cananeus, que eram os heteus, os jebuseus, esses nomes todos, que eram os descendentes de Cã, da amaldiçoada. Eles tomaram naquele tempo a melhor terra, que era a terra de Canaã. Por isso é que mais tarde, Deus, quando encontrou a Abraão, que foi por volta depois de Cã até Noé, Abraão, foi a volta de 300 anos que Abraão nasceu. Então deu tempo ainda até, para só uma curiosidade, para que Abraão conhecesse a Noé. Porque Noé morreu com 950 anos, 350 anos depois do dilúvio. Depois de ter passado o dilúvio. Então, com 300 anos depois é que nasceu Abraão. Então, nesses 50 anos de diferença, Abraão era jovem, talvez tenha conhecido a Noé. Então, Noé era o patriarca. Ainda que o mundo o homem já tivesse multiplicado por todos os lados, a ponto de Nimrod, juntamente com todo o povo que falava uma só linguagem, chegassem agora aqui na terra, em toda a terra havia apenas uma linguagem, todos falavam uma só linguagem e uma só maneira de falar. Quer dizer, não existia outra língua. Quem deu a língua foi Deus. Deu para quem? Para Adão. Passou para toda a sua geração no primeiro mundo. E continuou a mesma língua através de Noé. E Deus, depois, teve que descer aqui na terra por causa dessa construção, dessa decisão e desse reinado de Nimrod. Continua a dizer assim, sucedeu que, partindo eles do Oriente, quem que os levou? Foi Nimrod, que se tornou rei de todo aquele povo que existia sobre a face da terra, porque estavam todos juntos, na verdade eram todos família. E deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa, de cimento. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o topo chegue até aos céus. Quem deu essa ideia a esse povo? De quem veio essa ideia? Mas quem era o rei desse povo? Quem comandava esse povo? Não era Nimrod? E qual era o objetivo de Nimrod ter uma ideia de construir uma torre que chegasse ao topo do céu? É nisso que eu quero chegar, antes de continuar o final dessa história. Se você pensar um pouco, essa mesma ideologia, essa mesma ideia, essa mesma ambição, esse mesmo sonho que Nimrod teve, é o mesmo sonho, é o mesmo objetivo que o diabo tem até os dias de hoje. O que o diabo quer fazer neste mundo nos dias de hoje é o mesmo pensamento que ele colocou, porque foi ele que colocou em Nimrod. E depois distribuiu, convenceu todas aquelas pessoas que seguiam a Nimrod. E por isso que todos, na mesma determinação,
determinaram construir uma cidade, casas naquela planície de Sinear e construir uma grande torre que chegasse ao topo dos céus. Com que objetivo uma torre que chegasse ao topo do céu? Para que o homem quer uma torre que chegasse ao topo do céu? Só uma pessoa, só um ser poderia ter esse interesse. Esse ser é o diabo que veio do céu. Ele, como não pode subir lá para cima, então, através de Nimrod, ele inspirou em Nimrod, convenceu todas aquelas pessoas. E todas essas pessoas juntas colocaram toda a força na construção de uma cidade. E nessa cidade construir uma torre que chegasse ao topo do céu. Quem queria subir até o céu? Só um ser. Só Satanás queria estar próximo ali do céu, porque ele sabe que não pode subir. Ele sabe que não pode subir para o céu. Mas se um homem construísse uma torre e chegasse ali no topo do céu, vejamos que isso seria possível. Pelo que Deus fala mais à frente, vemos que isso seria possível. E vamos ler depois para você entender. Mas para não perder o raciocínio, o diabo incutiu isso tão fortemente em Nimrod e naquele povo, na construção dessa torre, simplesmente para o diabo ser ele mesmo beneficiado. Porque se fosse possível ele construísse essa torre e ele subir ali ao topo do céu, o diabo é espírito, ele não pode subir. Claro que os anjos não irão permitir, nem o Espírito de Deus o deixaria. Mas o diabo entra no corpo das pessoas. Ele vive no corpo das pessoas. Construindo uma torre, ele subiria através do homem, do corpo do homem. Ele sabe que Deus não ia destruir o homem. Mas ele estaria no corpo, estaria mais próximo de subir ali. Mas com que objetivo? Se ele não pode mais entrar nos céus. Aí é que está a grande história. Aí é que está o espírito dessa mensagem. Quem deu toda essa palavra a Moisés foi Deus. Se isso está escrito, é porque Deus permitiu, porque houve uma razão. Se você ler toda a Bíblia aqui em Gênesis, Deus não abre parênteses em nada que não fosse importante. E abriu um parênteses em 1, 2, 3, 4 ou 5 versículos só para falar de Nimrod. Um grande caçador que existiu sobre a face da terra, com o seu objetivo, para mostrar os pensamentos de Satanás, os objetivos do diabo. E assim o diabo tem feito nos dias de hoje. E você sabe muito bem que o diabo quer uma só língua universal no mundo. E naquele tempo que existia uma só língua. Por quê? É mais fácil o diabo dominar o mundo inteiro com uma só língua. Se houver várias línguas, é muito difícil. E foi o que Deus fez. Quem fez a distribuição de línguas para que não se entendesse uns aos outros foi o próprio Deus, porque ele disse aqui, que nós vamos ler. É o que o diabo tem feito, trabalhado, para que o mundo tenha uma só língua. E para que o mundo venha se unificar e tornar uma só nação. Para quê? Para que ele possa dominar o homem totalmente. Através de um homem. Esse sempre foi o objetivo do diabo desde o princípio. Veja que Nimrod viveu nos primeiros 100 anos depois do dilúvio. O diabo encontrou um homem, assim como ele vai encontrar o anticristo, para que através dele ele possa reinar sobre a face da terra. Mas nesse tempo, ele já tinha encontrado a Nimrod. Até podemos dizer que o primeiro rei, Nimrod, é um espelho do próximo anticristo que virá a existir.
Vejamos que Nimrod era um homem determinado, era um homem de coragem, era um conquistador, era um líder, para que ele pudesse, não é, liderar todo esse grupo, essa nação que estava com ele, para convencê-los de construir uma torre que chegasse até o topo dos céus. Mas o único interessado na construção dessa torre era o diabo. E o diabo, né, os convenceu assim. Sucedeu que, partindo deles do Oriente, deram uma planície e disseram uns aos outros assim: Vinde, façamos tijolos e queimemos. Pois eles disseram assim novamente: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Veja o que o diabo incutiu no coração deles, para que o nome deles fosse célebre, que nunca fosse esquecido por toda a existência da Terra. Mas esse objetivo, não é? Era exclusivo dos objetivos de Satanás. Satanás sempre lança, digamos, poeira para os olhos, para esconder a sua intenção. A intenção de Satanás era construir essa torre. Nós vamos continuar a ler para você entender. Então, continua a dizer assim, que tornemos, chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O diabo nunca quis que o homem se espalhasse por toda a terra. Não se esqueça que a terra era um só bloco no primeiro mundo. Não havia continentes. Porque Deus ainda não tinha rachado a terra para fazer a divisão dos continentes. Por isso é que veio o dilúvio e encheu toda a terra. Era um só bloco a terra. Mas depois de Noé, e quando Deus dispersou todas essas nações por diferentes áreas do mundo, porque anteriormente Deus falou para Noé e seus filhos para que se multiplicassem, enchessem, povoassem toda a terra. Mas para o quê? Um exemplo, para não ficarem juntos. Mas o objetivo do diabo é que a humanidade fique toda junta. Então o que Deus fez? Além de fazer a distribuição de novas línguas para que não viessem a entender uns aos outros, Deus, como a terra era um só bloco, para que os homens não viessem se juntar novamente, Deus teve que rachar a terra. E assim surgiram os continentes. Por isso é que hoje temos a África, não é? Aquelas pessoas que foram para a África, que é a África hoje, se tornaram um povo, o povo africano. As Américas, a China, a Rússia, todos diferentes e todos com a sua língua. Quem fez isso foi Deus. Deus teve que rachar a terra. Não foi como às vezes eles pensam que foram os terremotos, que foram os vulcões. Não, Deus fez de propósito para que a humanidade não se juntasse novamente e o diabo viesse a reinar sobre o homem. Porque o diabo usou Nimrod para poder reinar sobre a terra. Então Deus aqui diz assim, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que eles começaram aqui a construir. Que os filhos dos homens edificavam, construíam. E o Senhor disse, o próprio Deus é que disse. Não é, Moisés não sabia dessa história, se Deus não o dissesse. Porque isso é uma coisa confidencial ao próprio Deus. Nenhum homem sabia disso. Foi o próprio Deus que falou para Moisés. E o Senhor disse, eis que o povo é um. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, que era o princípio do mundo naquele tempo. Isso é por volta de 4.000 anos atrás, porque os outros 2.000 anos foram do primeiro mundo. E nós estamos a 6.000 anos depois de Adão. Mas a terra
Claro, a Terra, antes da formação do homem, já existia. Por isso que os cientistas dizem que tem bilhões de anos. É verdade, mas estava submersa. Mas a Terra, quando Deus construiu tudo, as árvores, o homem, tudo, de lá para cá, só existe 6.000 anos. Hum? Começo. Agora, não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Quer dizer, Deus viu que a intenção daquele povo, a determinação daquele povo em construir aquela torre, porque começaram a construir, eles não iam parar. Se Deus não agisse, então Deus teve que agir e disse assim: vinde, deixamos e confundamos ali a sua linguagem. Quer dizer, Deus falou com o Senhor Jesus, falou com o Espírito Santo, e eles desceram e confundiram as línguas, começaram a trazer novas línguas a diferentes grupos e não começaram a não se entender uns aos outros. Então foram se afastando cada um para o seu país e hoje cada um e depois todos estiveram cada um no seu continente, porque Deus depois rachou a terra para que eles não cruzassem mais os mares e não se juntassem mais. E aí surgiram as raças, porque eles se tornaram um só, um dia um grupo se tornaram um só, surgiram os chineses, os africanos, os indianos e assim por aí afora, e as línguas também. Porque o homem não criou a língua. Quem criou a língua foi Deus. Deus deu essa distribuição de línguas que o homem fala. O homem, a única coisa que o homem criou foi o dialeto, porque o dialeto são palavras da língua materna. Mas quem criou a língua, todas essas línguas que se fala, o chinês, o português, o inglês, o francês, o alemão e todas as outras mais, foi Deus que criou a língua e deu para o homem. O homem simplesmente desenvolveu. Porque aqui é que diz, vinde, deixamos e confundamos ali a sua linguagem. É Deus que trouxe todas essas línguas que existem no mundo. Para que um não entenda a linguagem do outro. Em quantas línguas Deus não dividiu aquele povo que estava tudo junto? Só Deus sabe. Todas essas línguas que existem hoje. Quantas línguas existem? E assim foram eles separados em grupos. De sorte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, por toda a terra. E cessaram e pararam de edificar aquela cidade. Claro, não havia mais pessoas suficientes, então não podiam dar continuidade até àquela grande construção da Torre de Babel. Então pararam, porque as pessoas se dispersaram por toda a terra. Depois que as pessoas se dispersaram toda a terra com a sua língua, Deus teve que rachar a terra. Por isso é que hoje nós temos os continentes. Quem fez essa separação foi Deus. Isso não aconteceu do acaso, como muitos pensam, não é? Que foram os terremotos que separaram os continentes. Veja a distância da Europa para a África, a distância da Europa para as Américas. Teria que levar milénios para que houvesse uma separação dessas, se Deus não tivesse agido. Foi Deus que fez essa separação para que o povo não se juntasse novamente, para que, através de um homem, não houvesse o domínio de Satanás, como aconteceu através de Nimrod. Nimrod é um grande símbolo do novo anticristo que irá surgir. Um homem determinado, um homem de coragem, um homem com certeza ele sabia falar. E convenceu todo aquele povo. Porque o diabo não usa qualquer um. O diabo não usa qualquer homem. Senão não lhe vai ser útil. Assim também como Deus não usa qualquer um. Você acha que Deus usa qualquer um? Se você ler aqui as Escrituras, Deus demorou mais de 300 anos, 350 anos, para encontrar a Abraão. E quando encontrou Abraão, de Abraão fez um novo povo, que é o povo dele, que é o povo hebreu que veio a existir. Achou um homem justo, um homem íntegro, um homem de caráter.
Mas em Nimrod, Satanás encontrou um homem à sua imagem e semelhança, de caráter, de mau caráter, hum? De más intenções, um homem falso, um homem enganador. Assim era Nimrod. Essa história de Nimrod não está escrita à toa aqui na palavra de Deus. E foi Deus que trouxe esse conhecimento a Moisés, que não sabia dessa história. Se Deus não falasse, como ele saberia? Ou essa história perduraria assim como está escrita até os dias de Moisés? Talvez algumas coisas passassem de geração em geração. A construção daquela torre, nada mais, nada menos, tudo se perdia através dos séculos, dos milénios. Porque até que nasceu Moisés, ainda levou, não é, praticamente 1000 anos. Creio eu. Para você ver, os objetivos de Satanás continuam o mesmo. E ele tem lutado para isso, para que ele venha a reinar sobre a terra. E em breve, com certeza, ele vai reinar. E depois, quando ele surgir, em 3 anos e meio, o Senhor Jesus virá arrebatar a sua igreja. Mas é necessário que ele surja primeiro. Depois é que vem o arrebatamento. E o arrebatamento, ele tem que acontecer. O arrebatamento tem que acontecer. Porque no tempo da graça que é hoje, as pessoas não querem se converter. As pessoas não querem se entregar ao Senhor Jesus. As pessoas não querem se sujeitar à palavra de Deus para serem fiel a Deus. Então, para que haja salvação, além do tempo da graça, que é o tempo de hoje, que é essa facilidade de alcançar a salvação pela obediência da palavra de Deus, por causa da ressurreição do nosso Senhor Jesus, da morte e ressurreição, por causa do Senhor Jesus, depois da tribulação, vai ter que ser vida por vida. Você vai ter que dar sua vida pelo Senhor Jesus. Nos dias de hoje, o Senhor Jesus deu a sua vida por nós. E nós não precisamos dar a nossa vida à morte, a não ser que seja espiritualmente. Porque nós sepultamos o velho homem, que é a nossa morte espiritualmente, e nascemos um novo homem. Só em aceitar e obedecer ao nosso Senhor Jesus. Mas depois da grande tribulação, depois do arrebatamento, na grande tribulação, vai ter que ser vida por vida. Você vai ter que entregar sua vida para você ser salvo. Não haverá outro jeito. Se você aceitar o Senhor Jesus depois do arrebatamento, saiba que você vai ter que morrer pelo Senhor Jesus. E você acha que é fácil? Se nos dias de hoje da graça não é fácil enterrar o nosso velho homem, a nossa carne, você acha que vai ser fácil você entregar sua vida à morte para que seja salvo? Você terá força para crer na salvação? O mundo será totalmente diferente, já está sendo totalmente diferente. Você vai ter a coragem, mas vai acontecer. Muitos vão despertar e sabem que não vai haver outra alternativa. Vão ter que entregar a vida para poderem ser salvos. Vão ser perseguidos e vão ser mortos por causa do Senhor Jesus. Ou então você vai ter que aceitar a marca da bênção, da besta, não da bênção, da besta, para que você continue vivo, se você for cristão. Não, se não for cristão. E se for, se aceitar. Porque muitos que são cristãos, nessa altura, porque não foram salvos, porque não subiram no arrebatamento, vão se sujeitar à marca da besta, porque não terão forças para suportar. É muito difícil. E vai ser muito poucos os que irão ser salvos durante a grande tribulação. Depois da tribulação, depois da manifestação do anticristo, o reino do anticristo, isso vai ser outras guerras que vai surgir. Pessoas que vão nascer durante a tribulação, pessoas, e vai continuar, as pessoas vão continuar a morrer,
continuar a fugir por causa do Evangelho. O Evangelho vai ser pregado. hum? Até eles matarem, até o último. Porque aqueles que estarão no céu, que morreram por causa do Senhor Jesus, que foram mortos, estarão à espera que se complete o número dos seus irmãos. E o mundo vai continuar após o milênio. Após o arrebatamento, vai continuar por 1000 anos. E vai acontecer tudo o que está escrito no Apocalipse. Então, tudo o que está escrito vai acontecer. Não pense que já aconteceu ou que está a acontecer agora. Isso é tudo conversa. Você já viu algum cometa descer aqui na Terra? Não, você não viu. É porque ainda não chegou o tempo. Quando chegar o tempo depois do arrebatamento, tudo vai começar a acontecer. Todas as profecias que estão escritas no livro do Apocalipse, as profecias de Daniel, tudo começa a acontecer. Se vai ser um milênio, a cada 100 anos, vai ser uma destruição em massa, a cada 100 anos. Deus não vai permitir com que as profecias destruam tudo, senão, no ano seria um mundo destruído. Não. Vai ser por décadas em décadas, em 100 em 100 anos, coisas horríveis vão acontecer. Não vai acontecer assim do dia para a noite. E a humanidade vai continuar a crescer e a desenvolver nesses 1000 anos. Por isso é que se você ler o Apocalipse, são tantas profecias que estão ali. E a humanidade não vai aceitar o Senhor Jesus. Não pense que vai. Até chegar um novo evangelho. Moisés e Elias vão ter que descer aqui na terra, para ver como estará a humanidade naquele tempo. Então, você que hoje vive no tempo da graça, que pode trocar o seu jugo, que é pesado, pelo jugo do Senhor Jesus, que é leve, que se torna fácil de andar e servir o Senhor Jesus e ser salvo. Não espere pelo arrebatamento. Porque depois do arrebatamento, não espere pela grande tribulação. Você não terá forças para suportar. Muito poucos terão forças. E não creio que sejam muitos que serão salvos durante a grande tribulação. Pela quantidade do ser humano, será muito pouco. Ainda que sejam milhares, é pouco aos olhos de Deus, é muito pouco. Os que vão entregar a sua vida pelo Senhor Jesus, por não aceitarem a marca da besta, serão perseguidos. Não pense que vai ser fácil. Então, aceite o Senhor Jesus nos dias de hoje, é já. Abandone esse mundo, o pecado, as coisas erradas. Eu sei que renunciar não é fácil. Se fosse fácil, você já teria renunciado. Mas é o preço a pagar nos dias de hoje, é a renúncia. Ou você vai ter que pagar com a própria vida depois do arrebatamento. Preste atenção nisso e não se esqueça dessa chamada de atenção. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus.